Pontos de vista. Você sabe o que é um ponto de vista? Personagens diferentes podem ver os acontecimentos da história de um jeito diferente. Portanto, eles podem não ter o mesmo ponto de vista de acordo com algumas situações ou diante de algumas questões que a narrativa apresenta. Dois personagens podem ter diferentes pontos de vista. Por exemplo, o gigante egoísta achava que ninguém tinha o direito de aproveitar o espaço do seu jardim. Já as crianças achavam que não havia nada de errado em brincar no jardim. Um leitor também pode ter um ponto de vista diferente do personagem. Por exemplo, o gigante, no começo da história, achou que era uma excelente ideia expulsar todas as crianças para bem longe do seu jardim. Mas um leitor provavelmente pensaria que esta era uma atitude muito injusta. Um leitor também pode ter um ponto de vista diferente do autor do livro. Por exemplo, o autor poderia argumentar que o gigante estava certo, pois havia se dedicado muitos anos a cuidar daquele jardim e não era justo que as crianças o estragassem. Mas o leitor poderia pensar que de nada adiantaria ter um belo jardim se fosse apenas para ficar olhando de fora. A história de hoje será contada de um novo ponto de vista. Na história original, aparecem os seguintes elementos: uma galinha que põe ovos de ouro, uma harpa que canta, um pé de feijões mágicos e uma vaquinha. O pão, Jeff e dois Joian, ou a vaca. Que história é essa? Um livro de Flávio de Souza. O pão, Jeff e dois Joian, ou a vaca. Era uma vez uma vaca, com 4 pernas, uma cabeça, 2 chifres e todas aquelas outras coisas que as vacas têm. Algumas vacas têm nome. Mimosa é um nome muito usado para vacas, mas esta não tinha nome. Ela era uma simples vaca que não queria mais nada do mundo, além de água para beber e um chão cheio de coisas verdinhas para comer. Essa vaca fazia parte de um rebanho, mas um dia ela foi levada por um homem muito bondoso para um novo lugar, onde não havia outras vacas, bois, touros nem bezerros. Mas a vaca não se sentiu solitária, porque havia 2 cachorros, 5 gatos, 8 galinhas, 6 patos e um chão cheio de coisas verdinhas, só para ela. O tempo foi passando. Às vezes chovia, às vezes o sol brilhava. Fazia frio, fazia calor e o tempo passava. Um dia, a vaca percebeu que os patos não estavam mais ali. Depois, foi a vez das galinhas. E então, o bondoso homem também não apareceu mais para tirar a vaca do estábulo e levar para o lugar onde tinha água para beber e o chão cheio de coisas verdinhas. Na casa onde morava o homem bondoso, morava também uma mulher que reclamava e um menino de cabelo espetado. Quando o homem bondoso parou de vir buscar a vaca para levar para aquele lugar onde tinha aquilo e aquilo outro, foi um menino de cabelo espetado que passou a vir buscar a vaca para você sabe o quê. E o tempo foi passando. Às vezes chovia, a mulher reclamava. Às vezes o sol brilhava, o cabelo do menino continuava espetado. Fazia frio, a vaca bebia água, fazia calor, a vaca comia coisas verdinhas e o tempo passava. Um dia, o menino veio buscar a vaca, mas em vez de levá-la para aquele lugar, ele a levou para uma estrada. E isso depois da mulher que reclamar bastante lá da porta da casa. O menino parou ao lado de um riacho, onde os dois beberam água. Depois o menino parou ao lado de uma árvore, onde o menino comeu um lanche e a vaca comeu coisas verdinhas. E os dois foram andando pela estrada, até que um homem de barba grande veio da outra direção. O homem de barba grande conversou com o menino, entregou ao menino 3 feijões, e o homem de barba grande puxou a vaca, levando-a para outra direção. E o menino de cabelo espetado foi voltando para casa. A vaca olhou para trás e viu o menino dar um tchau, todo contente. A vaca achou que o menino de cabelo espetado tinha sido enganado pelo homem de barba grande. Ela achou que o menino de cabelo espetado devia ter pedido pelo menos 5 feijões para trocar por ela. Mas o homem de barba grande e a vaca logo chegaram numa outra casa, onde havia um laguinho com bastante água,
e o chão cheio de coisas verdinhas. E a vaca parou de pensar no menino de cabelo espetado. E o tempo foi passando. Às vezes chovia, às vezes o sol brilhava, fazia frio, fazia calor. A vaca bebia e comia. Algum tempo depois ela conheceu um touro que morava no terreno vizinho. Algum tempo depois nasceu um bezerrinho e a vaca descobriu que existia uma coisa tão boa quanto água e coisas verdinhas. Que história é essa? O Pão Jeff e dois Joiã, João e o Pé de Feijão. Você consegue contar essa história do ponto de vista do gigante, por exemplo? Que tal contar essa história do ponto de vista de outros personagens, além da vaquinha, como fez o escritor Flávio de Souza? Clube do Livro, Professora Lu.